advogado militante em direito religioso, atendendo mais de 4.000 igrejas em todo o Brasil. Primeiro vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, também conselheiro brasileiro da Action Institute nos Estados Unidos, advogado aliado da Alliance Defended Freedom dos Estados Unidos, que é a maior entidade de advogados cristãos do mundo, e colunista do Mensageiro Luterano, Gazeta do Povo, Gospel Prime e também da Voltemos ao Evangelho, entre outros. Então, com muita alegria, com muita satisfação e com uma calorosa salva de palmas, vamos receber nosso irmão, nosso querido brother Jean Regina. Vamos lá. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Nós temos um grande desafio. O desafio de pensar a igreja, de pensar sobre a nossa responsabilidade geracional. A responsabilidade que nós temos de estarmos aqui hoje, de sermos chamados nas nossas diferentes vocações. E se nós vamos entender esse processo de termos um olhar sobre o que nós queremos, ou o que nós enxergamos, porque afinal de contas, todos nós aqui olhamos de uma maneira muito horizontal, e nós estamos debaixo do controle do governo, daquele que realmente é o Senhor da igreja, e que governa a igreja, e que leva ela para o ápice da história. Nós temos a incumbência, sim, de, na medida da nossa capacidade, nós podemos enxergar alguma coisa. Então, essa conversa de hoje, ela vai ser uma conversa em que eu pretendo trazer para vocês alguns elementos. Para cá. Para baixo. Foi. Então, tem um roteirinho aí, para a gente poder trabalhar. Primeiro roteirinho, nós temos um pequeno olhar para a realidade, um olhar para o terreno onde nós estamos inseridos. O que está acontecendo fora dos muros do arraial de Israel? E também dentro do arraial de Israel, porque ele também está fundamentado em algum terreno. Depois eu quero que nós façamos um pequeno olhar sobre o panorama da igreja cristã nos últimos 150 anos, para daí a gente avançar para desafios que nós temos nesse momento, nos anos vindouros. E a minha ideia e minha oração é que que eu possa sair daqui hoje levantando várias questões, levantando várias situações. Não pretendo fechar muitas pontas, Juliana, vou deixar muitas pontas soltas, aí eu saio correndo, você se resolve com a turma depois. A ideia é essa, né? Para que nós possamos então também estarmos sensíveis ao que o Espírito Santo de Deus está mostrando para a igreja como um todo. Então eu começo com macrodados, né, com premissas. Nós temos um grande desafio que permeia a convivência humana. O desafio é de convivência. Esse desafio é atemporal. As sociedades humanas, elas em todo o decorrer da história, elas têm desafios a cada geração, a cada nova leva de pessoas. Tem um autor israelense, que eu gosto muito, chamado Amos Oz. Se alguém já ouviu falar desse escritor. E ele fala o seguinte: os seres humanos, eles têm uma condição peninsular. Nós não somos nem uma ilha, isolada completamente, e nem um continente. Nós somos peninsulares, nós somos aquele filete de terra que está com um olhar voltado para o mar, voltado para o horizonte, onde a gente quer enxergar possibilidades, onde a gente quer ter ideias, onde a gente quer descolar, transcender daquilo que a gente enxerga no dia a dia, mas nós também temos uma ligação com o continente. Nós temos uma ligação com valores, com herança genética, com um modo de ser gente, com etnia, com idioma.
e que forma então essa verdadeira dificuldade quando eu saio de mim mesmo e do meu universo interno e vou conversar com o próximo. Um grande amigo chamado Francisco Ratzo tem um livro sensacional chamado A Imaginação Totalitária. E ele fala que nós todos somos ditadores aqui dentro da nossa cabeça. Nós somos certos, nós temos a verdade, nós temos a razão, nós sabemos como escalar a seleção brasileira, nós sabemos como resolver todos os processos do Supremo Tribunal Federal, nós sabemos fazer as melhores leis, nós sabemos fazer o melhor plano de gestão, nós sabemos governar a igreja, nós sabemos governar a casa, nós sabemos fazer negócio, nós sabemos fazer qualquer coisa. O problema é quando sai daqui e vem para o mundo, onde tem um outro bando de ditador também pensando a mesma coisa, e nós somos obrigados a sentar em uma mesa e conversar. Esse é o grande desafio de toda a história humana, desde Gênesis 3, pelo menos, porque, como nós já ouvimos agora pela manhã no devocional, nós temos consciência de que nós fomos criados como seres relacionais e fomos inseridos no relacionamento perfeito, essa sim, na convivência perfeita da Trindade. Inclusive, para lá caminhamos novamente, redimidos por Jesus. Para uma convivência, o céu não vai ser um lugar de cabines individuais, mas vai ser um lugar de convivência perfeita. E isso mostra-se cada vez diferente a cada geração. O grande desafio, meus irmãos, é nós enxergarmos, no momento que nós estamos vivendo, e aqui eu vou trazer um monte de dados aqui para a gente poder pensar, a diferença e a dicotomia entre tudo muda. Lembram quem conhece aqui a mote da Band News FM? Em 20 minutos, tudo pode mudar. Não há nada de novo debaixo do sol. Nós vivemos então esse paradoxo. Isso para nós luteranos é muito comum, inclusive, essa vida de paradoxo, essa vida de já e ainda não, essa vida de simul justus et peccator. Isso é muito nosso. Então nós temos a condição de enxergar esse processo. E à medida em que esses conflitos vão chegando e vão acontecendo, vocês vejam que ele vai acontecendo de maneira também gradativa. A família gera crises, os clãs, as tribos, as cidades e, obviamente, as civilizações vão gerando também crises. Só que as mudanças ao longo da história, elas eram muito dificilmente mudanças radicais. Elas eram mudanças graduais. Mudanças que você conseguia enxergar pelo menos um movimento longo, de cauda longa. E tudo tem mudado desde o século XX para cá. Uma mudança, ela passa a ser radical quando ela ocorre em poucos séculos. Mas uma mudança, ela é surpreendente quando ela acontece em poucas décadas. Se você tem mais de 40 anos, e eu imagino que seja aqui a maioria deste seleto auditório, nós podemos dizer, e se você nasceu no Ocidente, nós podemos dizer que nós nascemos ainda no contexto de uma cultura que podia ser ligada, que podia ser considerada como uma espécie de cultura cristã. Nós tínhamos um frame, nós tínhamos uma moldura cultural até início dos anos 80, em que havia uma visão muito homogênea a respeito desses valores, que eu vou dizer para vocês, que são valores que os últimos 2000 anos têm instilado como fermento levedando a massa a partir do cristianismo. O encontro de 3 cidades, o encontro de Jerusalém, que nos legou a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, com Atenas, que nos trouxe a investigação filosófica, a racionalidade, com Roma,
que nos legou as normas e a forma de nós enxergarmos o mundo de uma maneira organizada e pragmática, isso formou um caldo chamado Ocidente. E esse caldo, trazido pela moralidade que vem pelos valores cristãos, influencia e influenciou o mundo para chegarmos onde nós estamos. Só que hoje, na modernidade que nós estamos, na pós-modernidade que nós vivemos, e nesse momento, já saindo da geração Z e já vivendo a geração Alfa, que são os nascidos a partir de 2010, e aí então quem está na casa dos 40, como eu, por exemplo, tem filhos já nessa geração Alfa, nós estamos vivendo mudanças radicais demais e rápidas demais para nós que somos ainda uma geração analógica e cartesiana, para chegarmos à era do hipertexto, que é a era do Wikipédia, que é a era como os nossos filhos aprendem, e não mais pegando um livro que tem uma ordem de início, meio e fim, de introdução, desenvolvimento e conclusão, e na verdade é um monte de link. Pega o Wikipédia lá e faz uma pesquisa e você vai ver. Uma frasezinha tem um hiperlink que joga para outra janela. Tem um hiperlink que joga para outra janela. Quando você vê, você está com 25 janelas abertas e já não sabe mais qual foi a primeira janela que você abriu para você poder ter um fio da meada. É esse o mundo que nós estamos vivendo. E um mundo em que a igreja como um todo, envolta nesse caldo, está tentando buscar caminhos de manter a sua missão. E quando eu digo a igreja aqui, eu digo muito claramente as instituições. Porque a igreja de Cristo, a igreja invisível, essa continua acontecendo. E ela continuará acontecendo. Mas nós estamos com mudanças a caminho. Essa geração Z e a geração Alfa serão a geração provavelmente com menor filiação religiosa. 48% dos millennials, então os millennials são a geração ainda ali no início dos 2000, que vai entre 84 e 2002, na verdade, podem ser considerados pós-cristãos nas suas crenças, no seu pensamento, na sua visão de mundo. Isso vale para a cultura, isso vale para a educação, isso vale para os valores que eles recebem de segunda a sexta, em pelo menos 4 horas de aulas por dia, mais o tempo de tela que eles usam com os mais diferentes influenciadores do YouTube, das redes sociais, contra, talvez, com bastante disciplina familiar, 15 a 20 minutos de devoção diária, e com bastante disciplina familiar, um culto semanal, talvez uma escola bíblica para os menores, e uma instrução para os adolescentes, uma reunião de jovens onde eu vou ter entre 20 e 30 minutos de uma palavra, e um púlpito, um tempo de púlpito que vai também durar entre 15 e 20 minutos. A concorrência é muito desleal. A concorrência, ela é perigosíssima. Nós estamos vivendo o que Edgar Morin disse, que nós estamos na era das sociedades complexas. As mudanças atuais, o que nós estamos vivendo hoje, quando a história escrever sobre nós, provavelmente vai ser o mesmo impacto que hoje nós imaginamos que deve ter sido na sociedade medieval, na época da invenção da imprensa, dos tipos móveis do Gutenberg. Ou, ainda mais lá para trás, a conversão do Constantino e a virada geral na sociedade romana da época, quando o cristianismo passou de ser uma religião perseguida para ser uma religião tolerada, e depois uma religião promovida, e logo depois a religião imposta. E a partir disso, moldar toda uma civilização. Para nós enxergarmos então o futuro, vamos enxergando esses tempos agora. E isso é importante de nós entendermos sobre a natureza da igreja de forma correta. A igreja não é apenas uma instituição, nós sabemos disso. A igreja, ela é essa comunhão de crentes que são inseridos, que são formados como um corpo,
como uma noiva, como um mistério que deriva da própria encarnação do Verbo e que faz isso que, de maneira muito bonita, o professor Clóvis colocou agora no momento devocional. Se vocês pegaram essa, é lindo mesmo. Esse processo de você imaginar que o nosso sacerdócio deriva do fato de que nós mediamos a palavra de Deus com o próximo, porque nós somos a personificação dessa palavra, ela vive em nós. Isso, então, faz com que nós possamos relembrar as áreas da igreja importantíssimas. Nós normalmente dividimos a igreja em 5 áreas, eu estou dividindo em 7 aqui, ligadas às visões da igreja, ligadas às atividades, às áreas em que a igreja se desenvolve, a começar da poemênica, da ação pastoral, propriamente dito, do cuidado com as ovelhas, do alimentar as ovelhas, do cuidar, do proteger as ovelhas, passando pela koinonia, que é a comunhão, a vida relacional da igreja, a didascalia, que é o ensino, e esse ensino tanto na transmissão da palavra, na nossa função como sacerdotes, não apenas na didascalia de púlpito pelos pastores, mas a nossa obrigação de transmissão do legado da palavra, tanto para a nossa família, quanto para o mundo onde nós estamos inseridos. A diaconia como serviço, que é nada mais do que a fé ativa no amor. A liturgia, que é o culto, que é o ápice da vida religiosa, inclusive é o núcleo da liberdade de religião, é poder cultuar, é poder dar vazão a essa necessidade humana fundamental de responder ao sagrado, de responder ao impulso de adorar, o homo religius, passando pelo querigma, que é o anúncio, a proclamação da palavra, e entre nós, de maneira muito especial, tendo no ofício do ministério pastoral, instituído pelo próprio Cristo, com a administração dos meios da graça, um tesouro imenso. E finalizando na martiria, no testemunho global da nossa vida, nas nossas diferentes vocações. É a partir dessa perspectiva, é a partir desse filtro, que nós temos que enxergar a realidade e temos que entender onde nós estamos. Então, para que nós possamos entender esses fatores, para que nós possamos enxergar o que fazer como igreja, nós precisamos ter um olhar na atualidade que mostra o que diferencia a nossa sociedade de hoje das sociedades anteriores. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu levanto muitas questões internas sobre, mas será que os dilemas que eu estou vivendo hoje são os dilemas que meu pai viveu e que meu avô viveu? Será que é tudo igual e que eu que era criança e não enxergava as coisas e agora que eu enxergo como adulto, na verdade é tudo igual? Será que são os mesmos tipos de problema? Ou será que esta geração específica, esse momento que nós estamos vivendo, está trazendo sim questões que nunca antes foram pensadas, ou que nunca antes foram enfrentadas? E eu acho que nós chegamos num meio termo aqui. A experiência humana continua igual. O ser humano é uma condição natural desde a criação, e assim vai ser até que Deus intervenha na história e que venha nos buscar. Mas sim, existem evidências que mostram que o que nós estamos enfrentando, como mundo, como sociedades humanas, como pessoas a viver nessa terceira década do século XXI, são dilemas que nunca foram vistos antes, que nunca foram pensados antes, que os filósofos nunca precisaram se debruçar a respeito, que os juristas nunca tiveram como dilema jurídico para poder entender os conflitos humanos. E é só dessa forma, enxergando essas mudanças assim, que nós podemos atuar no presente. Péssimos diagnósticos levam a
péssimas decisões. E o primeiro desses dilemas é o dilema das hiperpopulações. Como vocês sabem, nós chegamos, pela primeira vez na história, na marca de 8 bilhões de seres humanos vivendo no planeta Terra. Quem sabe me dizer quando que a humanidade atingiu o primeiro bilhão de seres humanos? De acordo com, obviamente, métricas e pesquisas feitas aí na modernidade. Alguém chuta aí, quando é que foi? Quando é que nós chegamos no primeiro bi? Não vale olhar no Google. 1650? Quem dá mais? Século passado, quem dá menos? Na virada do século XIX. As métricas mostram que ali por 1805 nós chegamos no primeiro bi. O mundo chegou no primeiro bi. Do primeiro bi para o segundo bi, quanto tempo demorou? $20 anos. Aliás, desculpem, 120 anos. 120. É um pouquinho, detalhe, gente. Detalhe básico. 120 anos. 1927, nós chegamos no segundo bi. E no terceiro bi, aliás, no quarto bi, daí nós já dobramos, né? A gente manteve a meta aberta e dobramos a meta. Então, no quarto bi, nós chegamos em 1974. Ou seja, há praticamente 50 anos. Em 99, nós atingimos 6 bi na virada do milênio. E neste ano de 2023, nós estamos batendo 8 bilhões. Isso mostra, então, os desafios gigantescos, de proporções inimagináveis, de pessoas a serem alcançadas. O fim não virá antes que todos conheçam o Evangelho da salvação. Nós tínhamos contextos agrários e pastoris, e hoje nós vivemos em megalópolis. A cidade de São Paulo, hoje tem 13 milhões de pessoas, mais ou menos, na cidade. Isso é mais do que Portugal inteiro. Isso é mais do que o Rio Grande do Sul inteiro. Então, nós temos um desafio urbano, e com esse desafio urbano, nós temos situações diferentes acontecendo. Em Nova York, por exemplo, estão hoje acontecendo fazendas verticais. Existem relatos aí de fazendas que estão sendo construídas com iluminação solar, com um monte de tecnologia envolvida para poder produzir comida pelo inchaço populacional gigantesco. O que leva também a crises hídricas, crises energéticas, crises de aquecimento. Como nós vamos ser igreja na megalópole? Como que nós vamos poder atacar dilemas com figuras como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, como eis que o semeador saiu a semear, com uma série de figuras que remetem a uma visão pastoril da vida, em contextos em que tem muita gente ainda que olha, que sai de uma cidade grande, vai para o interior, enxerga uma galinha pela primeira vez e vê que um pacotinho de caldo mágico está caminhando pelo quintal. Quando existe um descompasso entre aquilo que se enxerga, entre a música que se escuta, existem pesquisadores de música que falam que todo aquele que não for baby boomer, que for após a década de 60, tem uma dificuldade enorme de conseguir entender mais a música harmônica, porque ele está condicionado ao ritmo de maneira muito mais clara e comum do que a harmonia. Base dos hinos ao inário com órgão, por exemplo. Versus toda a complexidade musical que se atingiu hoje em dia.
Essa vida na megalópole, ela gera tentações muito grandes. Uma grande tentação é a tentação do anonimato. É a percepção de que a minha moralidade já não está mais conectada com o próximo. Eu não sou mais nenhuma península, eu realmente sou uma ilha. Eu realmente posso viver para mim mesmo. E eu não quero nem saber do que está acontecendo no apartamento do vizinho. E ao mesmo tempo, gerando uma série de crises por conta da massificação promovida por essa hiperpopulação, fazendo com que as pessoas não consigam entender exatamente quem são, por que estão vivendo, pelo que estão vivendo e para onde vão. Hoje nós estamos, nesse momento, todos sabem do que está acontecendo em Israel, e nesse dia de hoje, sexta-feira, 13 de outubro, o Hamas conclamou uma jihad em todo o mundo muçulmano, extra-Oriente Médio, para que ataquem cidadãos israelenses ou para que ataquem judeus, gerando um clima de insegurança em qualquer lugar do planeta. Vivendo situações que antes eram muito difíceis de nós enxergarmos com o volume que nós enxergamos hoje. O mundo, há pouco tempo, passou de 50% de migração das áreas rurais para áreas urbanas. Você sabe qual é que é a proporção no Brasil? Tem ideia de como é que é hoje a configuração de pessoas vivendo em áreas rurais para áreas urbanas? Mais do que 80-20 já, nós estamos em 86%. Nós estamos antecipando a média mundial. Nós temos já 86% vivendo nas cidades. Isso é muita coisa para um país de 210 milhões de pessoas. E isso muda muito o perfil, a maneira de enxergar, a maneira de travar relações e, obviamente, a maneira de se relacionar com uma comunidade de fé. O segundo grande desafio que eu posso dizer é, obviamente, a escalada tecnológico-científica. Ela é indizível. Nós fomos, em um século, da praticamente luz à vela, a conquista do espaço. E parece chover no molhado, mas se você para pensar sobre as implicações que isso geram, são implicações profundas, a ponto de que, no final do milênio, a revista Time, que é uma revista que ficou famosa justamente por criar essas listas de personalidades do ano e personalidades do século, deram... Olha que o século XX foi um século interessante, hein? Winston Churchill, políticos famosíssimos. Quem foi o homem do ano em 1517, na revista Times, lá na Alemanha? Deve ter sido Lutero, né? Talvez. Quem que foi no século XVIII? Provavelmente grandes teólogos ou grandes filósofos. No século XIX, talvez ainda a filosofia tivesse uma preponderância forte no moldar das mentes das pessoas, mas no século XX foi esse cara aqui, todo mundo sabe. E nada mais justo do que no século dos grandes cientistas, Einstein ser a personalidade do ano, que mostra uma virada de pensamento abstrato, a filosofia, ou racionalidade, ou seja, também a busca da alma, para a busca da funcionalidade para resolver problemas, para antecipar necessidades, para suprir necessidades, ou criar problemas para resolver necessidades. A técnica, ou como os alunos de grego sabem bem, a techne, que é a arte, a forma de fazer, foi gradativamente tomando conta do nosso, capturando o nosso imaginário. Gente, tecnologia sem precedente. Aviação, obras arquitetônicas, prédios de vidro, situações que antigamente eram impossíveis de se pensar. O século do microscópio e do telescópio, o Hubble, e agora, muito recentemente, o James Webb, que está fazendo cair por terra todas as teorias
antigas a respeito da evolução, e dando um bug na cabeça dos cientistas, e fazendo com que a ciência seja encarada hoje, por muitos, como a religião secular, parte da religião secular. Temos um grande espaço de conversa. E agora, neste momento, a Revolução 4.0. Quantos de vocês, até agora, faz 31 minutos que eu estou falando. Sejam sinceros. Quantos de vocês, até agora, não encostaram no celular? Nós não temos praticamente nenhuma mão levantada. Meia dúzia. Não dá meia dúzia, dá menos. Está sem bateria. Isso é sábio para vir para a reunião sem bateria. Isso é importante. Nós estamos vivendo a era em que a notificação sendo em tempo real, a gente chega a ficar com a mãozinha tremendo de não encostar no celular e olhar o que está acontecendo. Qual foi o último post do Instagram? Qual foi o último post do Facebook? Qual foi a última mensagem do WhatsApp? Nós estamos vivendo um momento em que tudo está acontecendo, inclusive o alargamento da realidade, com o tal do metaverso. Isso gera uma aceleração constante dos ritmos de vida. O filho chega de manhã, no final da aula, para a mãe e fala assim: mãe, eu apanhei na escola. A mãe fala assim: eu sei, eu vi no YouTube. Tudo está muito rápido. Está tudo muito rápido. Nós tínhamos antigamente uma divisão muito clara sobre a briga de poder, o jogo de poder, que era um jogo entre o que nós chamamos de hard power. O que é hard power? Hard power é o poder bélico, o poder militar, que nós estamos vendo acontecer nos conflitos aí entre estados. O poder do Estado, com o chamado soft power. O que é o soft power? A influência econômica, a influência cultural. O século XX também foi um século de revoluções culturais como nunca antes vistas em volume. E hoje nós estamos falando de um terceiro tipo de poder, que é o chamado sharp power. O que é sharp power? É o poder de atravessar. O sharp power é o poder que a influência tem em moldar ou atravessar, inclusive, a soberania de determinados estados para influenciar determinadas decisões. Vejam toda a batalha nos últimos 5 anos no campo das democracias com relação às eleições e à bendita fake news. Como que isso, dentro de uma visão não conspiracionista, mas uma visão bem... O que nós enxergamos das evidências parecem apontar para situações em que a grande guerra em torno do poder é a guerra de informação. Sobre verdades e meias-verdades, repetidas muitas vezes, com fontes diferentes, criando combates entre si e gerando uma sociedade cada vez mais perdida e completamente à mercê de todos os elementos. Nós, como igreja, temos usado meios de comunicação. E nós, como igreja, estou dizendo nós, igreja, aqui de maneira bem ampla. Tá? E a igreja também, em muitos aspectos, tem sido pragmática com o uso do meio de comunicação, tornando isso um grande risco. E os meios de comunicação fazem, ao mesmo tempo, com que os bereanos 4.0 confiram em tempo real no seu Google ou nas suas bíblias digitais no celular o que está sendo pregado. Hoje está diferente de ser bereano. Né? O povo de Bereia ia lá para os pergaminhos, hoje nós vamos para o Google fazer esse trabalho. E isso gera então um campo totalmente novo de trabalho, gente, que é a internet, todo mundo sabe. Nós temos hoje 3,7 bilhões de pessoas ligadas na internet e no movimento de redes sociais. E o Brasil está no pódio. Nós somos hoje entre o 3º e o 4º país com maior interação, ligação direta com esse ambiente das redes sociais. Vocês podem enxergar isso a partir dos influenciadores que vocês seguem.
o volume de seguidores, o volume de gente que está ligado com esse pessoal, e comparem isso com pessoas muito conhecidas de outros países, e façam uma comparação com as suas mídias sociais. Vocês vão ver que o Brasil tem uma certa discrepância. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, o maior canal de educação financeira do mundo. E nós que somos essa potência econômica mundial, né? Nós temos aí praticamente 8 milhões de pessoas seguindo lá um canal de educação financeira. Isso é sintomático para o que nós vivemos. Ou seja, meus irmãos, acabou o mimeógrafo. Aquele mãozinha cheirando a álcool. Acabou. Acabou a apostila. Acabou o data show estático. Nós estamos na era da conectividade. E se nós não enxergarmos isso, se nós negarmos essa realidade, pelo menos para nós conversarmos e discutirmos e pensarmos a respeito do que isso implica na nossa vida como igreja, nós estaremos fora do jogo. Lipovetsky fala que hoje existe uma nova categoria humana. Nós somos homo sapiens, nós somos homo religiosos, nós somos homo econômicos e hoje nós somos homo ecranes. Nós somos os homens tela. Existem hoje já nas sociedades de pedagogia e de psiquiatria, inclusive, existem tabelas indicando o tempo de exposição à tela ideal para cada faixa etária no desenvolvimento de crianças e adolescentes, mostrando que existe a necessidade de uma integração. Nós não podemos negar a existência dessa revolução tecnológica, afinal de contas, os seus filhos ou seus netos hoje já nascem fazendo assim, né? Ou assim, ou assim. Movimentos de pinça que antigamente era só para pegar a minhoca para pescaria, e que hoje é só para fazer zoom na tela do celular. E ao mesmo tempo a necessidade de que nós possamos equilibrar a vida online com essa vida offline, gerando o que nós chamamos de vida on-life. Ou seja, a nossa vida, esse momento é uma vida híbrida. E essa dependência da tela tem levado as pessoas a um esgotamento emocional, a uma avalanche de informações, gerando um estresse, uma sobrecarga cognitiva. Não sei se vocês sabem, mas um cara chamado Marshall McLuhan falou uma vez o seguinte, que em uma única edição do New York Times tem mais informação do que uma pessoa do século XVII encontraria em toda a sua vida. Em uma edição do jornal, tem mais informação do que uma pessoa do século XVII encontraria de toda a sua vida. Só que o detalhe é que esse cara falou isso em 1960. Então vocês imaginem o quanto, nesses 60 anos, nós temos evoluído no processo de gerar essa dependência da tela e, ao mesmo tempo, o esgotamento que ela leva. E nesse processo, abre-se espaço para todo tipo de ideologia no mercado de transmissão de ideias, de ideologia, de ideias de vida, de formas de enxergar a vida. E nós temos mais um elemento importantíssimo, que é um elemento da tecnologia e a biologia ligadas. E aí eu vou falar para vocês sobre uma formatação de um termo da sociedade chamada de sociedade farmacopornográfica. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. A sociedade farmacopornográfica. Essa expressão ela é cunhada por um jornalista, uma jornalista, porque é um homem trans, chamado Paul Preciado, em um livro instigante e terrível que escreve, porque como homem trans fez injeções de hormônio de testosterona em si mesmo, em doses cavalares ao longo de 1 ano, e foi registrando os efeitos dos hormônios no seu corpo, e como que isso fazia com que pudesse lidar
com a sua condição, tanto de sexualidade, quanto mais ainda, fortemente, porque esse também foi o século em que houve na primeira vez na vida, a possibilidade de uma declaração ontológica completamente diferente de homem e mulher. Porque este é o século da fluidez de gênero. Este é o século em que um homem biológico tem a condição de dizer, eu sou uma mulher, e vice-versa. Até o século XX, isso era impossível. Havia a disforia de gênero, havia essa sensação de desconforto entre uma pessoa que se via com os seus afetos ligados ao sexo, não ao sexo oposto, mas ao mesmo sexo, e que se enxergava, então, como refém de uma condição biológica. Mas aí aconteceu o quê? A revolução farmacológica e a possibilidade de sintetização de hormônios e a possibilidade de fazer uma revolução, tanto nas cirurgias plásticas, por exemplo, que foram criadas para resolver esforços de guerra, pelas mutilações que aconteciam nas grandes guerras, e que foram cada vez mais sofisticadas para gerarem essa adequação entre os afetos humanos, entre a sua condição de enxergar-se de uma maneira ou de outra, e a readequação do corpo. Ou seja, nós estamos vivendo coisas que são impressionantes, que são completamente fora de controle, e que, óbvio, leva ao terceiro grande desafio. Tudo isso acontecendo de maneira em trocas gerais. A conexão leva a maior interdependência nessas trocas culturais e econômicas. Então nós estamos perdendo também um senso importantíssimo, construído ao longo dos séculos, construído ao longo dos milênios, que era o senso de pertencimento a um determinado grupo. Babel está se diluindo de pouco em pouco. Aquilo que começou em Babel, em que as comunidades humanas foram forçadamente e por intervenção divina separadas, de maneira a gerarem sistemas de valores, linguagem diferente, forma de administrar e enxergar o mundo, estão cada vez mais diluídas. Hoje nós não temos, inclusive se vocês forem olhar, analisem as notícias. Vejam como que hoje os noticiários tratam crises entre as diferentes partes do mundo. Até pouco tempo atrás nós dividíamos o mundo em hemisfério sul e norte, mas culturalmente nós dividimos ele em Oriente e Ocidente. E o Oriente com uma multivariedade de sistemas e valores, e o Ocidente de uma maneira mais coesa e organizada, justamente por aquilo que a gente já falou. Hoje em dia, as expressões são norte global e sul global. Quem já ouviu essas expressões aí, por favor? Poucos ainda, mas já ouviram. Norte global e sul global. Esta é a divisão que nós temos hoje. E aí é engraçado, porque qual é a religião mais perseguida do mundo desde sempre? A religião cristã. Hoje são 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. E é interessante porque a religião cristã é a única religião com capacidade transcultural. É a única religião que permeia a cultura, influencia a cultura, mas ela em si não é uma cultura. A religião, ela influencia a cultura, ela molda a cultura, mas ela não é em si mesma uma cultura. Só que se nós formos olhar, por exemplo, no Sri Lanka, se você não for budista, dificilmente você pode ser identificado como alguém do Sri Lanka. Se você for para a Índia e você não for hindu ou muçulmano, e aí depende muito da porção do lugar, dificilmente você vai ser identificado com aquele lugar. E é o que tentam fazer também na nossa porção aqui, na identificação de grupos étnicos com determinada visão religiosa.
Por exemplo, no Brasil acontece isso nesse momento. Quando negros se identificam como cristãos, há outras pessoas dizendo, mas então você está negando a sua cultura. Porque você deveria abraçar a religião de matriz africana. Porque ela remete à sua ancestralidade. E a resposta clara é, mas você está lelé, porque o cristianismo é uma religião com raízes africanas, muito profundas. Afinal, Agostinho nasceu onde? Em Tagaste. E foi bispo em Hipona. E foi um dos pais da igreja. E um dos primeiros lugares onde o cristianismo tocou, e tem registros históricos interessantíssimos mostrando isso. Ou seja, a cultura como elemento de soft power, que vai moldar o hard power na briga do poder, tem uma influência de religião profunda. Por isso a religião continua sendo perseguida, e assim será, enquanto ela não servir aos interesses da cultura. Esse é o grande processo. O direito à religião continua sendo uma grande ameaça no mundo. E eu vou dizer para vocês o seguinte, meus irmãos. Hoje, a diferença cultural, a maneira como se está moldando isso, e eu falo isso com muita preocupação, e ao mesmo tempo em espírito de humildade e oração por estar envolvido em muitas dessas conversas. Hoje, vocês sabem que a ONU tem uma agenda política de ação, de metas, para o atingimento de metas para construir um mundo melhor, chamada Agenda 2030, certo? O pessoal conhece esse processo. Eu tive em Genebra esse ano, na sede da ONU, conversando com alguns grandes oficiais ali do Alto Comissariado para Direitos Humanos, que já nos disseram que estão construindo a agenda da ONU 2050, porque a 2030 não vai rolar. Não vai acontecer da maneira como eles queriam. E um dos grandes motivos, sabem por quê? Porque em 2015, quando eles construíram a Agenda 2030, eles esqueceram de convidar alguém para a mesa para conversar. Eles esqueceram de conversar com a religião. Eles deixaram a religião de fora da mesa dos adultos. E esqueceram, e contrariando, por mais controversa que seja a ONU, na sua formatação, na sua visão ideológica, na maneira como atinge as suas coisas, a ONU, em todos os seus documentos, desde 1948, tem trazido a liberdade religiosa como um pilar da vida humana e da maneira de promoção da paz. Menos em 2015, na Agenda 2030. O que tem gerado desgastes gigantescos. E qual é o grande problema? É que enquanto nós falamos em religião, naquele exercício de divindade, de perceber a divindade, de exercer moralidade, de ter culto, hoje o que se fala é sobre o direito à espiritualidade. De uma maneira fluida, com uma matriz deísta, com a morte da visão teísta que moldou o Ocidente, e fazendo com que isso, então, seja a promoção inclusiva, o que vai levar os cristãos, muito provavelmente, para o corner do fundamentalismo. Fazendo com que, então, a nossa visão de mundo seja uma visão dissociada dos valores globais, e assim nós não tenhamos arena, voz, vez de influência, porque nós vamos ser considerados perigosos. Ou seja, urge que nós conversemos sobre isso. E óbvio, né, gente? Risco existencial. Esse é um outro risco que esse momento da nossa vida tem levado a nós contemplarmos o fato de que nós temos realmente uma possibilidade real e material de autoextermínio. Da situação que pode levar ao que nós chamamos de hominicídio. Ou seja, a morte de todos. Primo Levi, que é um outro autor israelense muito, muito famoso e celebrado, e que escreveu sobre situações envolvendo o Holocausto, ele fala: o homem alcançou um conhecimento que o capacita a destruir-se, mas não adquiriu a sabedoria para evitar que isso aconteça.
Nós sabemos muito bem que o Senhor da história não vai permitir que nós mesmos façamos esse serviço sujo, né? Ou seja, Ele vai resolver a seu tempo, e nós podemos ver na história, inclusive, pontos de inflexão muito grandes em que Deus dá uma grande curva na história e as coisas mudam de maneira a que os seus propósitos se cumpram. Mas é muito importante dizer que há 100 anos nós não tínhamos isso na mente. Há 100 anos era impossível você pensar, não, o mundo vai se destruir todo. O cara olhava para trás e falava, você está sonhando? Hoje, isso é uma realidade possível. E isso gera angústias diferentes do que as gerações anteriores faziam. Esse é o terreno das sociedades complexas e plurais. E assim, pessoal, a pluralidade é um dos fundamentos da República Brasileira. É um dos fundamentos lá do artigo 1º. É o pluralismo político, nada mais é o pluralismo das ideias para que nós possamos enxergar o mundo da melhor maneira e poder levar o mundo para o bem comum. E sinceramente, com todo respeito, tá? Com todo o respeito. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso está errado quando ele diz que o STF tem uma missão de empurrar a história para o lugar certo. Isso não é função do Estado. Isso é função da sociedade como um todo. De todos nós reunidos como sociedade temos esse dever geracional. Então, nós precisamos pensar nisso no momento em que ressurgem fanatismos, em que nós vivemos um mundo pós-guerra completamente fragmentado, em que existem as novas demandas em choque, como já falei do identitarismo, como minorias de fragmentação social se enfrentando nas arenas públicas, desgastando o que nós estabelecemos como democracia, vivendo, como Mário Vargas Llosa fala, da civilização do espetáculo, e aumentando a intolerância, aumentando cada vez mais a intolerância. Esse é o terreninho onde nós estamos pisando nesse momento.